Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Eu estou com a Bíblia Sagrada aqui e ela está aberta no livro de Apocalipse e vários outros textos também que nós faremos questão de usar aqui neste vídeo. Me encontro bastante honrado, alegre, feliz pela sua presença neste canal Galardoar de Ensino, que foi feito especificamente para lhe ajudar a compreender ainda mais as Sagradas Escrituras. Meu nome é Alan Calixto e você está no canal do YouTube Galardoar de Ensino. Nós vamos falar hoje da continuidade da nossa série, Escatologia hoje, e você sabe muito bem que já temos aí por volta de 5 ou 6 vídeos para trás falando acerca da escatologia, não propriamente dito dela, mas nós estamos aí dando um panorama, aí, uma introdução bem longa para que você possa identificar o nosso conteúdo e o conteúdo da escatologia, que é muito amplo, que é muito extenso, e eu deixo aqui o meu pedido para que você volte nos vídeos anteriores, veja os vídeos desde o início, para que você possa, então, saber um pouco melhor, não se perder no conteúdo, porque hoje nós vamos falar rapidamente sobre a dialética interna. Quando nós falamos sobre dialética, nós estamos falando, portanto, é uma palavra muito usada aí pelos acadêmicos também. Nós estamos falando aí justamente sobre o diálogo, a discussão. Obviamente, se eu estou falando que é dialética interna, eu estou falando, portanto, que dentro da escatologia, a própria Bíblia usa vários textos para poder discutir o assunto escatológico. Então nós temos um bojo aí de estudo de textos base dentro da Bíblia Sagrada para poder embasar, obviamente, como eu posso dizer, a existência da escatologia. Não identificá-la apenas como um fruto da imaginação humana, um fruto de conspirações, porque tem gente que acha que a escatologia é apenas o fruto da imaginação. Eu falei nos vídeos anteriores que até um dos meus professores no bacharelado em teologia, um dos meus professores disse que não acredita que o Apocalipse foi inspirado por Deus. Nós temos um texto, um vídeo aqui para dizer a você que o Apocalipse, bem como os outros 65 livros da Bíblia, foram inspirados por Deus para trazer credibilidade aí aos textos, Então, como a gente está falando de dialética interna, isso implica dizer que há um diálogo, uma conversação, uma discussão dentro da própria Bíblia a respeito da escatologia. Então, isso também deixa claro que o conteúdo, a dificuldade de nós identificarmos estes conteúdos dentro da Bíblia Sagrada e a dificuldade também da própria matéria em si. Por esse motivo a gente caminha devagar, fazendo vários vídeos, mesmo que esses vídeos sejam curtos, para que você compreenda efetivamente que o Apocalipse, a literatura apocalíptica, o próprio Apocalipse, a escatologia é um assunto dificílimo, enigmático, mas que a minha intenção e o meu objetivo é fazer com que estes assuntos sejam mais translúcidos para os nossos ouvintes, para você que está aqui nos acompanhando. Por isso, eu peço encarecidamente que você dê o like aí, curta, comente, compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aí, nos ajuda para poder este conteúdo chegar no maior número de pessoas ainda, em nome de Jesus. Okay? Então, quando a gente fala de dialética interna, nós estamos falando, portanto, das discussões dos textos bíblicos que corroboram para a existência de uma escatologia.
Quando a gente fala de escatologia, a gente está falando que a escatologia, ela não é apenas o estudo futuro do nosso futuro, mas ela sempre esteve na Bíblia Sagrada e como ela sempre dialogou com a própria Bíblia, isto é, o diálogo interno, a dialética interna, como ela sempre dialogou com a própria Bíblia, nós vamos identificar que a escatologia como estudo dos eventos futuros sempre existiu. Então, em todos os momentos na história, sempre existiu um evento futuro para aquele evento antecedente que serviu como base para o escatos ou escatom, né, daquele período. Vou dar um exemplo aqui e já começando a trabalhar esta pegada mais dialética, ou seja, deste diálogo com as escrituras sagradas. Deixa eu chegar mais longe um pouquinho, para sempre abrir o texto bíblico com você. Por exemplo, nós temos um texto bíblico aqui, um texto clássico da Bíblia Sagrada, que é o livro do Gênesis, né? Gênesis capítulo de número 3, e o versículo 15. Gênesis 3:15 vai falar o quê? Vai falar sobre a primeira profecia acerca do Messias, e que isto também dialoga, de certa forma, em certa medida, com os textos chamados de escatológicos, tá ok? Então, quando a gente olha para o texto de Gênesis 3:15, que diz assim, ó, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem é que fala isso? Deus está falando isso para a própria serpente, né, que foi a que ludibriou Eva, e a Eva foi dissuadida por esta serpente, que lá no Novo Testamento vai ser identificada como o próprio Satanás, né? Ou seja, quando a gente fala de dialética interna, nós estamos falando também de tipologia bíblica. Quando eu pego um texto, por exemplo, de Gênesis capítulo de número 3, versículo 15, eu estou dialogando com o texto, outros textos e com o próprio estudo da escatologia. Então, o que é? Este ano aqui, segundo Donald Stamps, comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal, e outros homens de Deus correlacionados também, dizem acreditar, né, que o livro de Gênesis aconteceu no ano 4004 a.C. Se isso é verdade, nós temos mais ou menos uma ideia da criação do mundo, do universo, né? Existem homens de Deus que não acreditam que a Terra tem bilhões de anos, né? E, na realidade, a Terra não passa de ter 10.000 anos aproximadamente, que é o que comumente os geólogos também sérios acreditam. Então nós vamos identificar o seguinte: nós vamos identificar que, paralelamente a este texto, existe nas entrelinhas aqui uma escatom, ou seja, uma visão futura. Olha, alguém vai vir para pisar na sua cabeça, né? E isto, para aquele período, o período de Adão, esta profecia era uma profecia futura. Então isso já embasa a discussão da Bíblia a respeito de um futuro, né, para o mundo, para o universo, para as pessoas do modo geral. É claro que o Antigo Testamento ainda está obscuro, né? Existem profecias e textos do Antigo Testamento que só se entenderão no Novo Testamento. Já dizia Agostinho de Hipona, né, que o Antigo pelo Novo se entende e o Novo pelo Antigo se explica. Então esta é uma frase épica de Agostinho de Hipona no século IV. Então o Antigo pelo Novo se entende, o Novo pelo Antigo se explica. Então nem sempre a gente vai ver a dialética interna, ou seja, dialética dentro da Bíblia, da própria Bíblia Sagrada, dialética interna. Nós vamos ter um outro vídeo aqui que vai falar sobre a dialética externa, ou seja, textos extra-bíblicos, tá ok? Que corroboram com a própria escatologia bíblica. Então nós vamos ter este vídeo também
falando acerca disso. Fica com a gente aí, porque vai ser uma bênção, tá? Está sendo uma bênção aí, em nome de Jesus. Então, esse texto de 3,15, Gênesis 3,15, já é um bom exemplo para que você entenda que a própria Bíblia, dentro dela, dialética interna, dialoga, trabalha, discute, analisa, pressupõe, põe, né, a respeito da própria escatologia, ok? Outros textos, nós poderíamos ficar aqui falando de N textos para poder embasar o estudo escatológico em toda a Bíblia Sagrada. Por exemplo, nós temos no livro de Números, né, um texto clássico, né, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, né, Moisés está levantando a serpente no deserto, está em Números. Mas no Novo Testamento, né, o texto bíblico vai dizer que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado no seio da terra. Então isso no ano de Moisés, ou seja, no ano de aproximadamente 1400 antes de Cristo, e nós vamos ter esta profecia como escatom, ou seja, como um futuro, lá no ano 30 depois de Cristo aproximadamente. Então estes textos, todos no Antigo Testamento, vão corroborar com textos do Novo Testamento no diálogo sobre os assuntos escatológicos. Você tem, por exemplo, Zacarias 14, textos dos profetas, vários profetas. Se a gente for citar aqui só Isaías, né, como o grande profeta messiânico, que viveu aí por volta do ano, profetizou por volta do ano 740 a.C., você tem Isaías capítulo de número 7, versículo 14, né? Esse será o sinal, a virgem conceberá, dará à luz um filho, seu nome será Emanuel. A palavra Emanuel, todos nós sabemos que é Deus conosco. Isto vai se cumprir aonde? Isso vai se cumprir em Maria, no Novo Testamento, lá, tanto o livro de Mateus quanto o livro de Lucas, vai narrar o nascimento de Jesus profundamente, vai falar justamente sobre isso. Então, você tem Isaías capítulo de número 11, versículo 1, né? Ele sendo, o próprio Jesus sendo identificado como o rebento do tronco de Jessé, e nascerá um broto, né? um rebento, um broto novo da casa de Jessé. Isto da casa de Jessé, porque ele era filho de Davi, descendente da realeza. Então Jesus veio, tanto José quanto Maria era da linhagem de realeza, linhagem monárquica, né? Linhagem de Davi. Então isso tudo são textos que estão embasando o estudo escatológico e também está lançando luz à veracidade do futuro, a veracidade dos textos futuros. Vários outros textos, né? Os livros proféticos são muito vastos a respeito destes textos, né? O livro de Zacarias, por exemplo, também, que a gente usa bastante, Zacarias capítulo de número 14, para falar sobre a volta de Jesus já, ou seja, a segunda vinda de Cristo, não o arrebatamento propriamente dito. O conceito de arrebatamento, nós vamos ver isso mais para frente, né? Logo após o texto, o vídeo que nós vamos fazer sobre a dialética externa, eu vou aplicar aqui fontes fidedignas que também analisam coisas futuras e o fim do mundo, para onde o homem está caminhando, né, e tudo mais. Nós vamos analisar aqui até que a gente entre de fato nos textos bíblicos, tá? Nos textos bíblicos e dentro da escatologia propriamente dito, tá bom? Então nós vamos falar, por exemplo, dos pontos escatológicos, das escolas da interpretação escatológica, né? Então tem muita coisa boa aí pra gente. Zacarias 14, por exemplo. Zacarias 14 é o texto da segunda vinda de Jesus. Quando a gente entra no Novo Testamento, você ainda vai ter os assuntos escatológicos, mesmo com essa dialética interna, os assuntos escatológicos vão começar a serem desvendados somente no Novo Testamento. Então, é aquilo que eu falei da tipologia.
O tipo é sempre no Antigo Testamento e o antítipo é sempre no Novo Testamento. Então você tem a matéria de tipologia bíblica, várias coisas, elementos da Bíblia Sagrada que representam outra coisa e representam o próprio Cristo. Cordeiro pascal, que representa Jesus, né? A água representa o Espírito Santo, mas também pode representar a morte, vai depender do contexto em que aquela água está inserida. Então isso tudo é fundamental para que se entenda a escatologia bíblica, a escatologia cristã, como nós entendemos aqui, ok? Então isso está claro, existe um diálogo, uma discussão dentro da própria Bíblia. O eixo da discussão está em toda a Bíblia, por isso a dialética interna. Você vai ter no próximo vídeo a gente falando sobre a dialética externa, ok? Então, por exemplo, o arrebatamento no Novo Testamento e coisas dos assuntos escatológicos do modo geral vão começar a ter uma sistematização apenas com o apóstolo Paulo, e nem tudo o Espírito Santo revelou a Paulo, mas muita coisa foi revelada ao próprio apóstolo Paulo, e nós vamos ter esta sistematização apenas depois da patrística, apenas depois da era patrística, que foi um dos últimos homens aí, Pelágio, né? Outros homens aí também como Tertuliano, como Orígenes, e também como Agostinho de Hipona, como foi citado aqui agora há pouco. Então estes homens fazem, ou faziam, né, parte da patrística. Depois da patrística, como a gente vai entrar no período do monastério, período escolástico, ou ainda chamado período medieval, aí vai aparecer, vai ter uma obscuridade sobre a escatologia, né? E que só vai voltar à escatologia depois da Reforma Protestante. Tá? Os assuntos mesmo escatológicos só vão voltar depois da Reforma Protestante. E aí vai dar ênfase, vai haver uma proliferação, uma propulsão muito grande dos assuntos escatológicos. Ok? E no próximo vídeo a gente vai entrar um pouquinho mais nessa história da escatologia propriamente dito, também mostrando a dialética externa, tá bom? Dos concílios, dos sínodos, né? Das reuniões, das assembleias que houveram a respeito desses assuntos, e também da ciência, mostrando que o mundo está caminhando sorrateiramente, gradativamente, para um tempo do fim, tá ok? Então isso é muito sério, isso é muito importante. Tá bom? Deus em Cristo abençoe sua vida. Você está no canal Galardoado Ensino, o ensino de presente para você. Deus abençoe.